Ok, vamos lá. Pessoal, a gente trabalhou a Primeira Guerra Mundial, e aí vem um ponto. A gente, digamos assim, como a gente foi de trás para frente, a gente deveria ter trabalhado primeiro o imperialismo, porque a gente viu que uma das causas da Primeira Guerra Mundial foi o imperialismo, mas tranquilo, não tem problema. A gente vai voltar aqui para o imperialismo e a gente vai tentar entender o que foi isso. Primeiro ponto importante é a gente entender que é algo que vai acontecer, começar, na verdade, no século XIX, principalmente depois da segunda metade do século XIX. O imperialismo, então, ele vai se estender aí a praticamente quase a Segunda Guerra Mundial. E depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma mudança no plano global, né? Mas até então, o imperialismo estava valendo intensamente. Quando a gente fala sobre imperialismo, a gente já lembra de império. Império da ideia que você tem um rei ou que você tem, sei lá, uns governantes que têm grandes extensões de terra. Pode ser também. Tem a ver com imperialismo? Tem tudo a ver. Quando a gente está olhando a imagem que está diante de vocês, você está vendo uma pizza e aqui você vai tendo representantes de cada uma das nações, né? Principalmente das que entraram nessa corrida, né? Que no caso o Japão, por exemplo, aqui de um lado a gente tem a Inglaterra, aqui a gente tem a Alemanha, né, e tal. A gente está vendo que eles têm armas junto a eles, indicando a hostilidade que estaria existindo. Aqui você vai ter no Kaiser da Alemanha cortando pedaço, dizendo, esse aqui que eu estou cortando é meu, se ele pudesse falar, né? E do outro lado a gente tem a Rainha Vitória, que já levantou a faca em direção a ele. Então tem tudo a ver com esse assunto. Esse assunto é exatamente o que aconteceu no século XIX. As principais potências desse século acabaram, então, dividindo territórios, a dominação desses territórios, principalmente em 3 regiões do planeta: Ásia, África e Oceania. Então, o imperialismo foi exatamente essa corrida por dominar territórios a nível global, formando com isso grandes impérios. A gente também chama o imperialismo de neocolonialismo. Por que a gente chama de neocolonialismo? Porque tem a ver com a colonização, a nova forma de colonização. A gente viu no século XVI, XVII, XVIII que a gente teve uma forma de colonização. No século XIX, que é o que a gente vai estar trabalhando agora, aconteceu também uma nova colonização. A gente vai ver que é diferente, tem diferenças entre os dois pontos. Mas um ponto em comum é que você vai ter exatamente a formação de colônias. Só que a gente vai ver a formação de enormes colônias em regiões do planeta que até então foram meio que deixadas de lado e que agora serão dominadas principalmente pelas nações europeias. A gente vai ter os Estados Unidos e o Japão que vão entrar também na corrida, mas principalmente as principais nações que entraram nisso foram realmente as nações europeias, beleza? A gente vai entender que o imperialismo ele está dentro do contexto das mudanças que estavam acontecendo no mundo, principalmente atrelados ao que a gente chama de revolução industrial. A gente vai ver que a revolução industrial ela tem tudo a ver com esse momento que o mundo estava experimentando. Evolução tecnológica, aumento da produção e uma necessidade imensa de expandir os mercados. Tudo isso acaba sendo uma espécie de resumo do que foi esse imperialismo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. É a introdução. A gente pode fazer um comparativo bem rápido para a gente poder entender o que a comparação entre o neocolonialismo agora, do século XIX, com o que aconteceu no século XVI, XVII e XVIII. Olhando para o século XVI, a gente vai ver que o grande foco de dominação foi a América. No século XIX, que é o que a gente está trabalhando agora, África e Ásia. Beleza? Outro ponto importante, quem foi que patrocinou principalmente esse colonialismo? Foram os comerciantes, principalmente os comerciantes e os governos absolutistas da época.
Isso no século XVI. No século atual, XIX, que a gente está trabalhando, desculpa, toma outro anterior, principalmente a burguesia ligada à indústria e à questão de bancos. Esses é que são os grandes nomes desse processo de colonização. Uma das justificativas no século XVI para você expandir era levar a fé cristã para os povos que não tinham esta fé, né? Já no século XIX, a gente vai ter uma diferença. Não era só levar a sua religião, era levar a cultura, era levar a questão política, era levar o conhecimento científico, o que eles chamavam de missão civilizadora. Levar a civilização para esses povos, né? E a gente vai estar vendo que tem uma semelhança, né? Existe uma necessidade muito grande da questão de mercado consumidor e matéria-prima, e também no século XIX existia uma necessidade grande dessas duas coisas. Então, colocando lado a lado, a gente consegue ver os pontos que a gente pode chamar de semelhança e as diferenças, sendo que a grande ênfase aí é exatamente as diferenças entre o século XVI e o século XIX. Porém, para você entender o neocolonialismo, a gente precisa entender o contexto do mundo no século XIX. Tá? E aí a gente vai exatamente entender esse contexto. Primeiro, como eu disse para você, a gente está na época da Revolução Industrial. Revolução Industrial, um avanço tecnológico, aumento da produção, né? A gente tem surgimento de invenções que vão revolucionar a história da humanidade. A gente pode destacar algumas invenções, como, por exemplo, o telégrafo, que era a comunicação através de cabo, né, sinais elétricos, extremamente eficiente, você conseguiria se comunicar com regiões distantes em poucos minutos. Claro que você não tinha a questão de levar a voz, nem como hoje nós temos a possibilidade de levar imagens, né, para o outro lado. A gente só tinha sinais no início, tá? Mas era uma revolução. E essa revolução também a gente pode colocar como sendo importante para esse processo de dominação dos territórios, porque a comunicação rápida foi importantíssima para manter essa dominação. O telefone até aparece, mas é só no final do século XIX e ele vai demorar para que ele se popularize. A energia elétrica também começa a ser utilizada, e isso é importante, mas mais importante do que tudo é a utilização do barco a vapor, que vai acelerar o processo de transporte de pessoas. Beleza? Era muito mais eficiente. E também aparecem novas formas de combustível a partir do petróleo. Tudo isso acaba ajudando também a indústria automobilística que está aparecendo. A gente também tem a questão da utilização do aço, que fica mais barato. Além dele ser mais duro que o ferro, ele é mais maleável para determinadas coisas. Então, ele se torna essencial para a indústria. A indústria vai começar a crescer e a gente vai estar vendo que vão ter necessidades que terão que ser supridas. Junto com esse contexto de crescimento de tecnologia, a gente vai ter também os aspectos negativos, né? A gente vai ter um imenso aumento da população mundial. Se você tem ideia, se você pergunta por que a população cresceu tanto, a gente pode apontar, na verdade, 3 motivos, né? Primeiro, há uma evolução no conhecimento da questão agrícola, e com isso há um aumento da produtividade de alimento. Você tem também o descobrimento de 2 coisas, das vacinas, que vão ajudar a prevenir doenças, e a gente também tem a questão dos antibióticos. O antibiótico, quando ele aparece, ele vai ajudar a tratar de muitas doenças. Então, o resultado imediato disso é o aumento da expectativa de vida das pessoas. E com isso, a gente tem também um aumento da população mundial, que ela duplica em apenas 100 anos. O resultado que a gente vai ter desse excesso populacional é uma necessidade muito grande de você levar essa população a mais para essas regiões que serão dominadas, no caso, Ásia, África e Oceania. Com esse aumento de população, desenvolvimento agrícola, a gente vai ter o crescimento das cidades, não de forma ordenada, mas desordenada.
a situação, sem dúvida nenhuma, vai ser extremamente negativa, né? Principalmente porque você vai ter uma situação de moradias precárias, sujeira nas próprias cidades, né? Que é outro ponto problemático, falta de saneamento básico, em algumas situações vai faltar até água para a população. Aí você vê como esse crescimento ele foi bem desordenado, o que foi extremamente negativo. Essa população também houve uma migração em massa, né, de pessoas do campo para as cidades, o que levou a esse aumento da população da cidade, né, urbana. Com isso também começou a surgir uma exploração muito grande nos primeiros trabalhadores, que tinham jornada de trabalho que podiam chegar a 18 horas por dia. Salários tão baixos que às vezes mal sustentavam uma pessoa, quanto mais uma família grande, né? Nessa época, os trabalhadores não tinham uma situação de direitos legais. Resultado é que eles tiveram que se unir, e dessa união nasceu as greves para pressionar os patrões e os próprios sindicatos para representar esses trabalhadores. Muitos desses movimentos eles foram motivados por ideias políticas, né, e econômicas, que é no caso o socialismo e o anarquismo. Teorias bem influenciadoras nesse primeiro momento. Os defensores do capitalismo se agarram na ideologia, assim, podemos dizer assim, na perspectiva capitalista, o liberalismo. E no meio de tudo isso há também investimento em conhecimento. O Frederick Taylor produz um estudo sobre a questão dos trabalhadores nas fábricas e formas de você melhorar a produtividade. Henry Ford, ele aplicou isso nas suas fábricas, criou linhas de produção, colocou os trabalhadores para fazer não toda a etapa de produção, mas parte dessa produção, e o que ele viu, na verdade, foi um aumento absurdo na produtividade e uma redução dos custos. E aí a gente vê que outras empresas também seguem essa perspectiva, que a gente chama de Fordismo, né? E o resultado de tudo isso é que você tem um aumento muito grande da produção. Com esse aumento muito grande da produção, a gente tem uma necessidade enorme de algo. Esse algo, sem dúvida nenhuma, será a causa do imperialismo, necessidade de pessoas para comprar os produtos. Beleza? Mercado consumidor. Onde é que eles vão encontrar isso? Na Ásia, na África e na Oceania. Mas à medida que a empresa cresce, ela tem necessidade de matéria-prima. Muitas vezes o país não consegue suprir essa necessidade de matéria-prima. E quem vai suprir isso são as colônias. Beleza? E não só isso, eu preciso também de mão de obra, e principalmente barata. Então, isso também vai ser encontrado nas colônias. Então, isso a gente aponta aí como causas, né? Essas empresas, elas vão crescendo, né? Crescendo bastante. Então, essa concentração do capital acaba dando origem a três coisas que vocês, com certeza, já ouviram falar. Trust, cartel e holding. Isso aí está no livro de vocês, tá? Mas explicação bem rápida. O cartel é mais fácil, né? Você tem várias empresas do mesmo ramo que começam a fazer combinados entre si para determinar preços, para diminuir a concorrência. É como se as distribuidoras, por exemplo, de combustíveis se juntassem para determinar o valor que eles vão vender da gasolina. Aqui no Brasil, o cartel ele é proibido, principalmente porque acaba praticamente com a concorrência e quem sai perdendo é o consumidor. Mas o cartel foi uma realidade muito presente nesse primeiro momento da segunda fase da Revolução Industrial. Outra também comum é a fusão de várias empresas, né? Essa fusão de várias empresas para formar uma única empresa a gente chama de trust. E aí quando a gente tem uma empresa grande, várias outras empresas, muitas vezes essa empresa grande, ela compra pedaços das outras empresas para ter domínio sobre elas, sobre as decisões dela. Essa associação de empresas a gente chama de holding, beleza? Qualquer dúvida que você tiver, você pode também dar uma lidinha aí no primeiro capítulo do livro de vocês, beleza? Tranquilo. Então, nós apontamos já 3 motivos para
que esses países saíssem para dominar essas regiões, né? Matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata. Nós falamos também do crescimento da população e essa necessidade de você levar esse excesso populacional para essas regiões do planeta. Existia também uma necessidade por metais preciosos que serão encontrados nessas regiões, que também vai estimular esse domínio. Existia também a questão do pretexto que a gente falou, né? Vamos levar a evolução para esses povos, vamos tirar esses povos do atraso, nós estamos fazendo algo maravilhoso. Os caras se sentiam superiores, melhores do que esses outros povos, beleza? E os pobres coitados sofreram bastante na mão dessas nações que estavam dominando os seus territórios, porque esse suposto interesse em ajudar esses povos era uma grande ficção, tá, pessoal? Muitas vezes esse interesse era só mesmo ganhar dinheiro, isso é só uma desculpinha, né? Vamos levar a civilização. Às vezes nem levava, deixava o povo no atraso, né? Dizia até que eles acreditavam até que eles estariam fazendo uma coisa muito boa, porque na época existia uma teoria, né? A teoria da evolução foi transposta para a sociedade, né? Aí nasceu o que a gente chama de darwinismo social, onde eles, os brancos, se consideravam a raça superior às outras raças, as negra, amarela, né? A amarela seria a asiática, né? E a negra africana. Eles se achavam superiores, diziam o seguinte, olha, a gente vai lá, a gente vai se mesclar com eles e a gente vai embranquecer a raça, então vai ser muito positivo, né? Então você vê que a situação era meio preconceituosa mesmo, né? Da parte deles. Tranquilo? E aí a gente agora vai conhecer como se deu a dominação da África e como se deu a dominação da Ásia. Aí com isso a gente encerra o assunto. Beleza? Tranquilo? Vamos para a África. O povo da África foi dominada, vocês lembram, no século XV, XVI, XVII, principalmente pela Inglaterra. Desculpa, pela Inglaterra não, por Portugal, né? E a situação da África, de dominação dela, ficou muito restrita ao litoral. Então, no início do século XX, praticamente só 10% do território foi dominado pelos europeus. Mas você vê a velocidade, né, dessa dominação. No final do século XIX, já tinha 90% do território ocupado. Aí você pode perguntar, beleza, mas por que foi tão rápido assim? Primeiro, pelo conhecimento científico que os espanhóis, que os europeus tinham na época, né? Esse conhecimento ajudou demais para você dominar a região. A gente tinha avanço tecnológico na questão militar, armas que foram muito eficientes na batalha contra os europeus que não, os africanos que não aceitavam a dominação. A velocidade de transporte também com barco a vapor foi fantástico e foi extremamente determinante, mas um problema que era muito enfrentado pelos europeus na África era a malária. Mas aí, como eles descobriram uma planta para tratar a malária, então isso facilitou esse processo de dominação. A gente vai ver que dois países vão se destacar nesse processo de dominação: Inglaterra e França. Aí você pergunta assim, tá, mas essa dominação, assim, foi chegando lá, a galera foi pegando os territórios? Não. Eles resolveram sentar para conversar, até porque eles sabiam que se não tivesse conversa, ia ter guerra, né? Ia ter confusão. E aí nasceu a ideia da Conferência de Berlim. Eles se reuniram, então, e os representantes de cada um dos países e foram decidindo como ficaria a divisão dos territórios, principalmente no caso do continente africano. Essa divisão do território não levou em conta os africanos, nenhum deles, dos líderes locais, foram convidados para participar. Os caras se reuniram lá e dividiram como eles queriam. Isso vai ser um problema enorme. Nessa conferência, algumas coisas foram determinantes, tá? Primeiro ponto importante é o seguinte: qualquer território que você fosse dominar, você tinha que avisar para os outros. Por que era importante avisar para os outros? Porque podia ter alguém querendo dominar o território. Aí o que você faz? Você vai dialogar com a pessoa e vai nascer os tratados. Ó, você fica com esse tanto, eu fico com esse, entendeu? Então,
Para você evitar conflito, essa regrinha foi importantíssima. Dominou o território, tem que mandar pessoas de lá, autoridades do seu país para lá, para garantir o domínio do território. Se não tiver autoridade naquele local, então o local está livre e outro país pode dominar. O problema também que tinha era a questão da navegação. Você tinha rios enormes, como o Níger e o Congo, que cruzavam uma boa parte do continente, e tinha aquela discussão, mas se eu entrar no território de outro país, como é que vai ser? Para evitar isso, eles decidiram que os rios, você poderia circular por eles e não tinha problema, era livre a circulação de qualquer nação. Dois grupos foram protegidos nessa época, os missionários e os exploradores. Aí você fala, que legal, os missionários, porque eles estavam super preocupados em levar a religião para os africanos. Não, não. Na verdade, a religião, ela levada pelos missionários, trazia a questão da cultura europeia junto e trazia também o estímulo à submissão. Era exatamente o que era do interesse deles. E os exploradores são aqueles que estão conhecendo as regiões, vão fazer mapas e tal, que futuramente serão utilizados pelos dominadores. Então, esses dois grupos, eles eram extremamente importantes. Como essa dominação não levou em conta a situação dos povos, né? A situação natural, então se formou o que a gente chama de fronteiras artificiais. O resultado disso é que você colocou povos que, juntos em um mesmo território, que eles eram inimigos entre si. Isso gerou uma série de guerras, guerras que existem até hoje. É patente isso. Depois que houve essa divisão, ficou mais ou menos assim. Beleza? Você já consegue perceber que dois destaques aqui, né? O azul, que seria a França, e a Inglaterra. Vermelho, né? Beleza? Então, daí você vê como essas regiões aqui, quem se deu bem, sem dúvida nenhuma, foram esses dois países respectivos. Tranquilo? Beleza? Nós temos uma outra imagem das bandeiras, né? Dos países que estavam dominando as regiões respectivas. E aqui um mapinha. Um lembrete importante que ao final dessa dominação, que isso vai acontecer praticamente no século XX, ou seja, no século passado, aí a gente vai ter o nascimento desses países que existem até hoje na África. A gente tem N países na África. Lembrando que a África não é um país, é um continente e tem vários países. Engraçado que quando você chega na África, você chega num canto que a pessoa está falando inglês, ou está falando francês, espanhol, português. Você fala, caramba, as línguas faladas são línguas europeias, exatamente. Isso mostra o que a gente está falando agora, né? Exatamente porque que a gente tem essa diversidade de línguas de característica europeia e cultura também. É exatamente essa influência muito forte da Europa durante esse período que a gente está trabalhando. Tranquilo? Beleza? Pronto, uma vez que a gente trabalhou de forma bem geral a África, um destaque, tá? Se você quiser depois dar uma pesquisada, um grande destaque foi o Congo. O Congo foi uma região muito complicada que foi dominado pela Bélgica. Vocês têm que ler, tem até documentários sobre isso, sobre a dominação belga do rei Leopoldo. Pesquise sobre isso, é muito forte. A ação dos belgas foi terrível nesse território. A gente teve milhões de pessoas mortas nesse processo de dominação. A crueldade foi muito grande. A gente não vai entrar em detalhes porque a gente não tem tempo, tá bom? Beleza? Agora a gente vai trabalhar a Índia, depois a China e a gente finaliza com o Japão, bem rapidinho. A Índia, principal dominador dessa região, foi a Inglaterra. A Inglaterra conseguia muito, muito dinheiro com essa dominação. Os indianos eram conhecidos pela produção de tecidos e os ingleses acabaram inibindo essa produção através do aumento de impostos. Resultado, o tecido produzido na Índia era mais caro do que o tecido produzido pelos ingleses. Os indianos, então, passaram a comprar o tecido da Inglaterra
e o tecido deles foi ficando de lado. As tecelagens indianas entraram em falência, crise econômica, né? E outra coisa, ainda obrigaram os indianos a plantar algodão em grande quantidade. Muitas terras que poderiam ser usadas para plantar alimento era para plantar algodão. Resultado, a gente teve crise de falta de alimento. A gente teve mais de 15 milhões de mortos durante esse período por causa das crises de fome. Todo esse contexto ruim, essa exploração pesada da Inglaterra, levou então à revolta, né? Indianos que trabalhavam para a Inglaterra, né, eram soldados, eles se envolveram num conflito que a gente chama dos revolta dos cipaios. Se eu não me engano aqui, eu botei com C, mas tem canto que é com S, né, cipaios. Cipaios eram esses indianos que eram soldados chamados pela Inglaterra. Por que aconteceu essa revolta? Cara, primeiro pelo salário que esses caras recebiam, que eram muito baixos, eles eram maltratados, eles sofriam preconceito, e também não foi respeitada a religião deles, por parte dos ingleses. O resultado, então, é que os indianos entraram em guerra com os ingleses, e aí, claro, os ingleses foram vitoriosos, né? Superior tecnologia de guerra, colocou os ingleses na frente, né? Qual foi o resultado disso? O resultado, então, desse contexto foi que a Índia passou a ser dominada de forma mais forte pela Inglaterra, depois dessa revolta, né? E aí foi, inclusive, até criado um cargo de um vice-rei, que era alguém que ia governar mais próximo ali na Índia, em nome do governo inglês. O resultado foi que essa colônia gerou milhões e milhões para a Inglaterra, que foram usados para o enriquecimento dela e também usado para dominar regiões que a Inglaterra queria dominar. E o pobre do dinheiro que deveria ir para a Índia nem ficou lá, né? Realmente eles foram extremamente explorados. Aqui uma imagem atual, né? Para você visualizar no mapa a localização da Índia. Tá vendo aqui os países, ó, China, Nepal, Afeganistão, daí vai. Beleza? Tranquilão? E a gente chega na China. No caso da China, China era meio independente, não queria comprar dos outros países, não queria vender, né? Queria vender seus produtos, inclusive só queria receber ouro e prata. Ouro, seda, chá, daí vai. A Inglaterra tinha que encontrar alguma coisa que a China tivesse interesse. E aí encontrou uma droga, né? O ópio. Ela decidiu vender uma droga que, inclusive, era proibida na Inglaterra, né? Mas para vender para os outros dá certo, né? E aí, assim, curiosidade para vocês, para a gente não alongar muito, ela é produzida a partir da papoula, né? Tá vendo aqui a papoula, e geralmente antes da flor abrir, eles fazem cortes, e desses cortes sai exatamente a substância leitosa. A partir da substância leitosa se produz o ópio, foi branco agora aqui o nome do outro. É a metadona também e a heroína, né? Mas tem a fetamina. Não, a fetamina não, tô confundido. Agora foi. Fetamina nada a ver. Mas enfim, o ópio extremamente viciante, né? Complicado. E a galera realmente foi um vício nacional. O imperador ficou extremamente preocupado, mandou uma carta para a rainha Vitória, da Inglaterra, pedindo, pelo amor de Deus, para não continuar com esse comércio, porque estava trazendo prejuízo para os chineses. A rainha Vitória nem respondeu a carta. O governo chinês ficou revoltado, confiscou quase 1,5 toneladas de ópio, os ingleses ficaram revoltados e decidiram iniciar uma guerra contra a China. Aí iniciou-se o que a gente chama tradicionalmente de Guerra do Ópio. Os ingleses ganharam, lógico, e humilharam os chineses, né? Os chineses tiveram que assinar um tratado que eles foram obrigados a abrir os portos para os produtos ingleses, né? Ainda tiveram que pagar uma indenização pesada
e foi entregue para os ingleses um território, que foi Hong Kong, que no século passado foi devolvido, né, para a China, né? E os ingleses, então, ganharam o privilégio de serem julgados pelas suas próprias leis e não pelas leis inglesas. Quer dizer, os caras eram especiais, né? Então, o resultado ficou muito ruim para os chineses, né? A situação realmente não ficou boa. A partir daí, os chineses vão ser dominados também, outros povos vão chegar também, então não vai ser somente a Inglaterra, né? Então, a situação realmente é precária. A gente tem também imagens, uma charge de época, né? E que a gente tem a figura do imperador chinês, possivelmente embaixador inglês, e aqui o ópio, né? Ele falando com ele de forma irritada, ameaçando ele por causa da questão do ópio, né? Aqui nessa outra, os ingleses já estão obrigando aí os chineses a tomar a questão do ópio, né? Tudo isso tem a ver com a guerra do ópio que a gente está trabalhando, beleza? A gente também teve outra guerra que aconteceu, foi a guerra dos boxers. Aqui foi feito por um clã de lutadores de artes marciais que resolveram, então, lutar contra essa invasão dos ocidentais, né, na China. Os caras tentaram usar essa arte marcial para vencer, mas não foram vitoriosos, né? Principalmente pela superioridade militar dos ingleses, né? Uma coisa realmente não deu certo. Agora podemos falar do Japão como um grande destaque, né? Os japoneses foram dominados. No início eles eram fechados, né? Não queriam comercializar com praticamente ninguém. Os Estados Unidos chegou lá, bateu aquele papo legal, ameaçou bombardear, né? E os caras decidiram abrir os portos para, não somente para os americanos, como para outros países também. Só que o Japão foi esperto. O que o governo fez? Até a gente ter uma mudança, né? Porque o Japão era feudal, né? Era dominado pelos senhores feudais, os chamados shoguns, né? Que tinha inclusive até o braço armado deles, que era a figura dos chamados samurais, né? Aí o imperador Mushito vai perceber que é uma grande oportunidade de crescimento para o Japão. O governo dele, que teve uma duração de quase 45 anos, marcou uma época de grande revolução para o Japão. A gente chama de Era Meiji, né? Nesse período houve essa modernização rápida do Japão, foi criada uma moeda, o banco, a educação foi obrigatória, muito investimento do governo por parte da questão das indústrias, tudo isso levou a um rápido crescimento do Japão. O Japão cresceu, ficou poderoso e acabou saindo para dominar regiões na Ásia. Ou seja, o Japão se deu bem, né? Ele saiu de dominado para dominador. E depois ele saiu exatamente nessa corrida imperialista que a gente está falando aí, né? Então eles foram realmente diferenciados em relação aos outros. Não significa que os outros não lutaram, não. Mas os caras pensaram assim, rapaz, não dá para vencer esses caras, não. Então agora eu vou aprender com eles, vou crescer, vou me aproveitar deles para melhorar, né? E acabou dando certo. Tranquilo? Beleza? Eu vou encerrar aqui a gravação